E aí, tudo bem? Olha, eu quero te convidar para o meu workshop que vai ser dia 27 de agosto, último sábado do mês de agosto, último sábado do mês, que vai ser aqui no Rio de Janeiro e a gente vai passar um bom tempo aí desbloqueando a sua comunicação. Então, se você tem algum tipo de bloqueio, de inibição, timidez para falar português, inglês, dificuldade de falar em público, nós vamos tratar sobre isso. O link está aí na descrição, mais informações na descrição. E se você quiser participar, as vagas são limitadíssimas. Me mande e-mail para paulonidec@gmail.com com o assunto workshop. E aí a gente se vê lá. Portanto, eu quero falar nesse vídeo de uma coisa que eu escutei de um aluno meu durante uma aula. E as minhas aulas são de inglês com oratória, eu pratico muito essa parte de falar em público, de desbloquear a comunicação. Então, assim, ele falou o seguinte, ele parou a aula, ele teve, parece que foi um insight durante a aula, e ele falou assim, olha, esse trabalho que o Paulo faz aqui é muito interessante, não somente para o inglês, mas para a vida das pessoas. Ele falou o seguinte, se você reparar, um dos maiores medos que as pessoas têm é o medo de falar em público. E realmente eu já tinha visto sobre isso. Eu já vi estudos sobre tá entre o primeiro e o segundo medo. Você não, talvez esteja ali muito pertinho com medo da morte. De fato, se você botar no Google, você vai achar sobre isso. É o medo de falar em público. Porque entra em timidez, entra o que vão achar de mim, o que vão pensar e tal. E aí, o que acontece? Ele falou, só que se você parar para pensar, todos os grandes líderes, eu diria 90% dos grandes líderes, eles falam bem em público. Se você pensar no Steve Jobs, nos grandes políticos, no Bill Gates, todos esses caras aí são palestrantes. No caso do Steve Jobs era, né? Mas o Steve Jobs, especificamente, ele era um sujeito que falava muitíssimo bem em público. Ele falava com uma desenvoltura, ele era multimídia, ele fazia uma série de coisas, que eu acho outra característica de bons profissionais. É um cara que não sabe falar, o cara é incrível por quê? Porque ele programa muito bem. Não, o Steve Jobs, no caso, ele programava muito bem, ele falava muito bem, ele tinha ideias incríveis, ele fechava negócio, ele era um cara que ele sabia, ele coordenava a equipe, né? Todo mundo sabe, já viu aí os vídeos, os filmes e tal. E se você é um bom aluno, que eu tenho certeza que você é, vai no YouTube e assista às apresentações incríveis e simplérrimas, muito simples do Steve Jobs. Ele falava em público e falava com muita simplicidade. Pois bem, esse meu aluno ele interrompeu a aula e falou, olha, esse trabalho que o Paulo faz aqui é incrível, não somente para o inglês, mas para a vida da pessoa. Porque os grandes líderes, eles falam bem em público. Eles confrontam esse medo, que é um medo comum a quase todas as pessoas, que é o medo de falar em público. E realmente, ele falou uma coisa assim, ele teve um insight que eu nunca tinha parado para pensar dessa maneira. Mas isso é uma coisa comum que eu vejo com os meus alunos, eu vejo no dia a dia. Por exemplo, o cara começa numa empresa, no nível técnico, aí ele faz aquela função. Se ele quiser crescer na empresa, ele tem que ter boas habilidades de fala, ele tem que ter boas habilidades políticas, ele tem que ter boas habilidades sociais. E uma delas, não tem a menor dúvida, é de saber conduzir bem uma reunião, é o de saber fazer e comunicar bem numa apresentação e não ter qualquer tipo de timidez ou inibição. Então, por mais que os tímidos também têm suas qualidades de introspecção, concentração, existe também esse viés dos tímidos, mas é muito interessante a pessoa ter boa desenvoltura. Eu diria que é fundamental para um trabalho de liderança, um trabalho onde você quer ir em frente, você ter alta performance em comunicação, você saber falar bem em público. Portanto, se você tem interesse em desenvolver isso, venha para o meu workshop que vai acontecer no último sábado de agosto, dia 27, e a gente vai ficar aí das 14 até as 19 horas falando e entendendo como funciona. Vai ter uma série de coisas, vai ter um coffee break. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora, que é paulonidec@gmail, bota lá no assunto workshop, tá bom? Muito obrigado por assistir. Meu nome é Paulo Nidec e até a próxima.